Olá, meu nome é Bruna Van de Kock e hoje a gente chega na nossa última aula da nossa formação. Quero dizer que estou muito feliz com essa jornada. Foi uma jornada longa, sim, eu sei, mas foi uma jornada passando por tantos lugares, conhecendo tantas coisas, nos informando, fazendo trocas, principalmente trocando conhecimento e mediando os conhecimentos. Lembra lá no início que eu disse que eu não ia ser uma professora, que eu ia ser uma mediadora de conhecimento? Mediadora é quem leva e quem traz, é uma ponte entre dois mundos. Então, espero que eu tenha conseguido cumprir essa minha função de mediar junto com vocês, ou junto com você, conhecimento. Conhecimento daquilo que eu sei, junto com o que você sabe, para a gente construir junto saberes. Como nós viemos conversando durante todo esse módulo 4, que é sobre a produção de uma carta patrimonial pela comunidade, por vocês, só vou relembrar alguns conceitos que a gente viu ao longo do nosso curso. Vamos relembrar que a educação patrimonial nada mais é do que conhecer para poder preservar. Conheço, compreendo, me apodero, me identifico, fez sentido para mim, eu preservo. Então, a educação patrimonial é isso. Só que para isso, eu preciso saber quem eu sou. Então, a gente conversou um pouquinho sobre o processo identitário. Lembra quando eu falei, se eu perguntar qual a sua identidade, você vai me mostrar seu RG? E eu brinquei que não é esse RG, esse também é a sua identidade. Mas se perguntar quem você é, você vai saber dizer. Então, para que a gente conheça a nossa identidade, a gente tem que fazer esse resgate profundo de onde viemos. E com isso, fazemos esse resgate profundo também em memória. Entendemos que memória individual e memória coletiva são duas coisas diferentes. E aí eu dei o exemplo. Memória individual é aquela que eu vivi diretamente aquela memória. Memória coletiva é aquela que várias pessoas viveram ou ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, que juntas contam uma memória coletiva. E eu dei o exemplo do show. Fomos 4 ao show, cada uma tinha um relato para contar. Então, isso também acontece com outros tantos fatos e outras tantas histórias das casas, das populações, dos municípios e por assim vai. Dei o exemplo da casa do seu Antônio como um patrimônio a ser preservado, um patrimônio a ser descoberto, um patrimônio a ser elevado a patrimônio. Conversamos sobre história oral, a importância da oralidade como documento que legitima, que diz assim, mas isso é verdade. Como eu transformo a história oral, a oralidade, a memória em documento, que também tem o mesmo peso que um documento oficial, ou que pode vir a ter o mesmo peso de um documento oficial, o mesmo peso, ou até mais, que um documento de cartório. Entendemos também quais são os patrimônios do nosso estado, dos nossos municípios, os patrimônios nacionais, mundiais. Entendemos de maneira mais clara como é que isso se deu,
por que foi transformado em patrimônio. Também vimos a história do pão, toda a história do pão. Então a gente viu desde esse homem que deixa de ser nômade e passa a produzir e a cultivar o seu grão até os dias de hoje, passando pela Idade Média, pela escassez do pão, lá ainda no início, passando pelas padarias dos faraós, a produção desse pão, o aprendizado que Roma e Grécia tiveram, o pão e circo. Nossa, muita história, né? Conversamos muito. Conhecemos também tipos de pães que são patrimônios estaduais, nacionais, mundiais. E como esses patrimônios foram de importância para aquelas localidades que fazem questão do seu uso. E para finalizar a nossa conversa durante essa formação inteira, hoje nós vamos tentar, pelo menos, iniciar essa produção da escrita da carta patrimonial. Já coletamos informações, já fizemos mapeamento, já fotografamos, já fizemos reuniões, já fizemos trilha, já fizemos multirões, várias ações que possam sensibilizar a comunidade do entorno. E aí também já definimos o que para nós é importante desses patrimônios que estão à nossa volta. Mas também entendemos que o meio ambiente não pode ficar de fora, porque ele não é fora, ele é dentro. Com todas essas informações, creio que estamos prontos para dar continuidade à escrita da nossa carta patrimonial. Vamos lá? Preparei aqui um checklist ou uma lista do que nós precisamos para escrever essa carta. Segue aqui comigo. Que ações vamos promover o pertencimento da comunidade ao seu patrimônio? Como vamos dar visibilidade a estes tesouros e compartilhá-los com o mundo? Podemos propor a criação de um museu comunitário. Nós já vimos sobre a organização de festas e eventos tradicionais, a realização de oficinas de artesanato, a promoção de visitas guiadas, como nós falamos, a locais históricos, e o desenvolvimento de projetos educativos nas escolas. É importante que a Carta Patrimonial seja um documento vivo, que possa ser atualizado e adaptado às necessidades da comunidade. Por isso, vamos criar mecanismos de acompanhamento e avaliação, para garantir que as ações propostas sejam colocadas em prática e que a nossa carta continue relevante ao longo do tempo. Ao final deste processo, teremos em mãos um documento que representa o nosso pacto com o passado, o presente e o futuro da nossa comunidade. Um testemunho do nosso amor pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa gente. E por aqui, inicialmente, eu me despeço e agradeço muitíssimo a oportunidade de ser mediadora junto com vocês ao longo desse tempo. Espero que possamos nos ver em breve e dar continuidade a essa caminhada. Espero encontrá-los na rua e ouvir relatos do que mudou, porque essa é a maior satisfação de um mediador. Entender que a sua mediação fez sentido. Compreender que, para além dessa conversa que parece tão fria e tão formal, existem pessoas. Existo eu do lado de cá, vocês do lado de lá, mas que a gente pode se encontrar na rua. E você me dizer assim: eu achei a minha casa do seu Antônio.
Ah, eu consegui identificar uma ruína bem perto da minha casa. Não tem alegria maior. Espero que tenha contribuído para a formação de vocês, que possam ter acordado conhecimentos que vocês já tinham, só estavam adormecidos. Agradeço e até uma próxima. Quem sabe por aí. Tchau.